Eu tenho uma palavra para ministrar ao nosso coração nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o versículo é de número 33. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Curve a tua cabeça para uma palavra de oração. O título dessa mensagem é O Reino Primeiro. Aqui Jesus está falando nesses capítulos, no 5, no 6 e no 7, um texto que é conhecido de muitos leitores da Bíblia. Ele está falando aqui o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. E Jesus, lá no capítulo 5, no começo, você vai ver que ele chega, tenta pintar a cena na sua mente, ele chega com os seus discípulos e com uma multidão, e ele se assenta, manda eles se assentarem na grama. Eu fico pensando num gramado bem bonito, onde Jesus é esse palestrante, que enquanto Jéssica cantava aqui a música que diz ela que ela choraria, eu não vi ela chorando, mas quem chorou fui eu. Irmãos, Deus sabe o desejo. Sempre quando me pergunta qual é o meu maior desejo, se eu tivesse como fazer um único desejo, a gente brincava lá em casa, na calçada lá de casa, e um joguinho da Bela, eu, Jéssica e Bela brincando, e uma das brincadeiras foi um desejo: qual desejo você teria? E Deus sabe que é sincero, e quem me conhece também sabe, que o meu maior desejo era, se eu pudesse hoje, sentar num banco e conversar com Jesus. A gente sabe que a gente pode conversar com Jesus, a gente conversa com Jesus, e a gente sente Ele conversando conosco, mas o meu desejo de verdade vai ser realizado um dia, não vai? Mas seria amanhã ou hoje tomar um café com Jesus e bater um grande papo com Ele. E aqui essas pessoas tiveram essa oportunidade de estar com o Mestre e de sentar. Talvez algumas pessoas tiraram dúvida com Ele depois, mas no primeiro momento dá a entender que Ele foi um grande orador e aquela plateia foi privilegiada de receber todos os ensinamentos que eles receberam aqui no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, alguns estudiosos vão dizer que se nós não tivéssemos acesso à Bíblia, se nós não observássemos a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse e observássemos somente o Sermão da Montanha, do capítulo 5 até o capítulo 7, todos que fizessem isso já seriam cristãos e cidadãos excelentes. Porque o Sermão da Montanha, alguns costumam dizer que ele é o resumo do resumo de tudo aquilo que um cristão ou que alguém procura viver uma vida com Cristo deve fazer nessa terra. Então, a gente encontra aqui nesse sermão um verdadeiro manual de como ser feliz aqui na terra. Ele vai começar com as bem-aventuranças, e quem está acostumado a ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, sabe que quando Jesus fala bem-aventurados, ele está querendo falar que nós seríamos felizes se nós fizéssemos aquelas coisas que ele está falando para a gente fazer. Então ele começa, como ser feliz? Ele começa o Sermão da Montanha. Como ser feliz? E ele começa com as bem-aventuranças. Ele também diz, lá no capítulo 5 ainda, como ser luz, como ser a luz do mundo, como ser uma luz que brilha no mundo. Ele também fala isso no capítulo 5. Ele diz que ele mesmo veio cumprir a lei e também nos orienta a cumprir a lei. Foi inclusive a aula da escola bíblica hoje, Romanos 13,
Para mim foi uma excelente aula e acredito que os jovens tenham saído também edificados. E ele ensina uma coisa muito prática que a gente sabe que não pode se fazer, mas alguns fazem, mas a gente sabe que é errado. Ele ensina a não matar, não adulterar, não cobiçar. Então todos os ensinamentos práticos para o dia a dia, ao qual, se toda a sociedade observasse, aí pronto, já seria instaurado o céu na terra, porque, não é verdade? Não precisaríamos nem, talvez, de ir para o céu já teria sido anunciado na terra. E a gente sabe que não é bem assim. Mas voltando aqui, isso só foi para contextualizar, voltando aqui para esse versículo que a gente leu, o ser humano, eu e você, todos nós, brasileiros, todos nós do mundo inteiro, vivemos uma eterna busca. Todos nós estamos buscando alguma coisa. Você agora está buscando alguma coisa. Amanhã, segunda-feira, você vai buscar alguma coisa. A tua mente e o teu coração, nesse ano de 2022, buscou algumas coisas. E já está projetando muitas coisas para buscar em 2023. Porque nós vivemos uma eterna busca. E geralmente essa busca, a busca do ser humano, está relacionado com a felicidade. Porque nós somos seres que queremos ser felizes. Acredito que apenas por uma anomalia emocional, alguém aceita ser triste, porque a alegria, a felicidade é muito bom de ser vivida. E nessa busca da alegria e da felicidade, a gente busca outras coisas, a gente busca o amor. A gente busca o amor de pai, o amor de mãe, a gente busca o amor do filho, a gente busca o amor da namorada, da esposa, a gente busca um amor quando a gente ainda não tem um amor, a gente busca o amor, a gente busca dinheiro, não é verdade? Você acorda cedo para trabalhar, ou os jovens que ainda estão estudando, acordam, vão para a escola, se dedicam, porque você quer uma profissão e você quer ganhar dinheiro com essa profissão. E há aqueles que dizem que dinheiro não traz felicidade, não é verdade? E se você é dessa turma, eu te dou meu Pix, você me deposita seu dinheiro e você vai ser feliz e eu fico com a tua grana. A gente sabe que o dinheiro traz muita facilidade para a gente e em muitos momentos, sabendo se usar, ele traz sim felicidade. Traz sim felicidade. E bastante. A gente busca aceitação nos nossos meios. Quantos são os alunos de escola que ficam isolados e busca uma aceitação no grupo? A gente, como cristão, busca uma aceitação. A gente aqui na igreja, qualquer lugar que a gente vai, no trabalho, a gente busca ser um cara boa praça, uma menina gentil. Por quê? A gente quer ser acolhida, a gente está buscando relacionamento, a gente está buscando ser aceito no grupo e isso é saudável, isso é fundamental. E a maioria dessas buscas que a gente faz são todas legítimas. Buscar dinheiro é legítimo, buscar um amor é legítimo, buscar felicidade é legítimo, buscar ter um corpo saudável é legítimo, buscar se divertir ou qualquer busca, a maioria delas, são legítimas. Mas tem uma frase que mexe muito comigo, desde a primeira vez que eu escutei ela, que diz assim: nada na terra preenche um coração que nasceu para o céu. Nada na terra preenche um coração totalmente, na sua totalidade, que nasceu para o céu. A gente acorda de manhã e está tudo bem. A gente está empregado, a gente está casado, tem um filho, a nossa despensa está cheia, a gente tem amigos, a gente tem uma profissão bacana, a gente tem uma igreja, às vezes, para congregar ou não. A gente tem muitas coisas, tem um carro. Alguns têm uma casa de praia, uma casa de campo. Mas em muitas dessas pessoas e em muitos momentos, quando acordamos de manhã, temos tudo isso. Mesmo assim, muitas pessoas ainda se sentem vazios. Se sentem com um buraco que a maioria dos pregadores evangelistas vai falar que é do tamanho de Deus, e realmente é do tamanho de Deus. Porque tem outras pessoas que não têm família,
Tem outras pessoas que não têm uma casa, tem outras pessoas que não têm nada daquilo que algumas pessoas têm, mas tem Deus no seu coração e buscam esse reino com toda a sua força, com toda a sua garra, com toda a sua intensidade e são preenchidas por esse amor e não sentem falta de nada. Pelo contrário, tem muito contentamento no seu coração. Então essa frase mexe comigo porque de tudo que eu posso buscar, se eu sou um chamado de Deus, e acredito que vocês estão aqui hoje sendo chamados por Deus, se você é um chamado de Deus, você é uma chamada de Deus, nada nessa terra que você busque vai preencher aquilo que só Deus pode preencher na sua vida. Nada. Ninguém vai preencher. E aí, como o pastor Simval disse aqui, dezembro chegou. E com dezembro, quando chega, existe uma série de buscas que fazemos. Nesse mês específico de dezembro, é o corre-corre de dezembro, são os presentes de dezembro, são as compras, são as despedidas, que se você reparar, as despedidas de final de ano têm ficado cada dia mais difícil de ajeitar todas as despedidas. Porque tem a despedida do trabalho, tem a despedida da igreja, mas a despedida da igreja tem a despedida do coral. Do coral tem a despedida dos jovens, tem a despedida da escola bíblica, tem a despedida dos encontros de líderes, tem a despedida dos diáconos, as dos professores da escola bíblica, e aí não tem mais espaço para ter despedida, porque tem muita despedida. E a maioria das pessoas, não estou dizendo que você nem eu fazemos isso, a maioria das pessoas, nesse corre-corre de dezembro, gente, porque dezembro é realmente muito saudável dar presente. É saudável. Mas, a gente pode começar a dividir, né? De janeiro a novembro, dar um presentinho pra galera, né? Fazer ali uma pré-despedida em novembro, fazer uma confraternização em junho, né? Porque fica um corre-corre, um frenesi, você gasta o que não tem e o que tem, você vai lá no Feirão de Caxias, que eu estou querendo ir lá também comprar um negócio, e entulhado de não dá para parar carro, e é aquele corre-corre tentando preencher aquilo que poderia ter sido preenchido durante o ano todo, buscando preencher aquilo que poderia ter sido fragmentado com calma e buscado devagar, sem tanta aceleração. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem um texto na Bíblia, você não precisa abrir, é em Lucas, também não vou abrir, não vou ler, Lucas 10, 38, 42, que é aquele episódio que quando Jesus chega na casa de Marta e Maria. Na casa de Marta e Maria, Jesus chega, assim como ele chegou no monte para dar o sermão, e ele começa ali a bater um papo. Maria e Marta tiveram a oportunidade que eu quero ter de tomar um café com Jesus, e ele começa ali, falou algumas coisas, alguns ensinamentos, ou só bater um papo. E Marta começa no corre-corre para lá e para cá, passar a vassoura na casa, tirar, né, aquela roupa que estava em cima do sofá, e corre daqui, e bota uma água de café no fogo, e já bota o arroz junto para fazer, e aquele corre-corre, ai meu Deus, o banheiro, Jesus vai no banheiro, tá tudo sujo, e aquela coisa toda. E Maria, o que faz? Senta para bater um papo com o mestre. E pasmem, nós somos, na verdade, nesse texto, nós somos a Marta. Porque talvez eu falo que tem esse desejo de sentar e bater um papo com Jesus, mas se Jesus chegar lá em casa para bater um papo, talvez o quintal vai estar sujo e eu não vou querer receber Jesus daquela maneira, eu vou começar a correr e Jesus vai embora, não deu nem tempo de bater papo com ele, e ao ponto que ele fala para Marta assim, Marta, você está correndo muito. Porque ela foi reclamar com Jesus que Maria não estava fazendo nada, né? Mas, na verdade, Maria estava fazendo a coisa mais importante. Maria estava buscando o primeiro lugar, o Rei dos Reis, o reino de Deus, a sua justiça, aquilo que poderia sustentar de verdade a vida dela. E Jesus fala para Marta, Marta, para de buscar todas essas coisas que você está buscando. Maria escolheu a melhor parte. Maria, no primeiro momento, parecia uma preguiçosa, mas não era preguiçosa. Ela estava buscando a melhor parte. E Jesus fala para ela, ela escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela. E com esse corre-corre todo que a nossa vida está, é momento da gente parar e refletir se temos buscado de fato a melhor parte. Se temos buscado de fato
contemplar a beleza do Senhor, temos contemplado de fato a beleza das Escrituras, temos parado o nosso corre-corre, de correr atrás de dinheiro, correr atrás de beleza, correr atrás, é um jargão que virou, eu estou correndo atrás. Para de correr atrás, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Uma coisa só é necessária, Jesus falou para Marta, e Maria escolheu essa coisa necessária. E tem outro texto também que está lá em Salmos, que é o salmista falando no Salmo de número 27, versículo 4, ele diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. O quê? Um iate? O quê? Uma esposa abençoada? Não. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, só quem teve, eu já tive isso, só quem esteve já nesses lugares, nesse lugar aqui, e se desviou do Evangelho, pode perceber a beleza que é estar na casa do Senhor. Eu trabalhei ali em Nova Iguaçu, em frente ao cemitério, onde hoje é a Polícia Federal, mas aquele prédio era em obra. E naquele momento lá eu estava desviado, no ano de 2007, 2008, por ali. E eu estava numa tristeza, numa depressão tão grande, num sentimento ruim, e eu tinha me afastado do Senhor, e eu olhava, assim, quando eu saía no portão, assim, eu ficava sozinho lá, eu era o vigílio da obra, e eu me converti nessa igreja, e eu várias vezes pensei em abandonar a obra e ir na igreja de Nova Vida de Nova Iguaçu. Mas eu olhava só da calçada assim, aí eu olhava lá no fundo, porque é a mesma calçada, eu olhava lá no fundo, as pessoas entrando na igreja, de carro ali, né, no estacionamento, e eu com desejo de ir lá, mas não tinha força para ir, e nem podia naquele momento. E como aquilo fazia mal no meu coração, e como aquilo doía o meu coração, porque eu sabia que eu era um chamado e escolhido de Deus. E quando eu olho para esse salmo, uma coisa pedi ao Senhor, mas não só pedi, eu a buscarei, que eu possa morar e viver e estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E uma coisa que eu escrevi aqui, que buscar a coisa certa coloca todas as buscas no lugar certo. Quando você busca a coisa certa, vai ser apresentada diante de você outras oportunidades. Mas se você está com o foco, com a busca, com a intenção correta, você descarta as outras coisas porque você sabe que vai te atrapalhar daquela busca correta. Então a busca correta dos caminhos de Deus, ela elimina todas as outras possibilidades que possam aparecer diante da tua vida. O problema é que quando a gente está pensando em buscar as nossas próprias coisas, a gente não coloca de novo, novamente, Cristo no centro da nossa vida. E a gente acha que a gente pode escolher buscar Cristo e outras coisas. Quando o texto está dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós passamos a entender que nós somos aqueles a quem Deus chamou. Você está aqui hoje porque Deus está te chamando. E quando você entende que Deus te chama e que não tem saída, meu irmão, se Deus te chamou, Ele te quer. E se Ele te quer, Ele vai te ter. Agora, as circunstâncias que você vai se apresentar para Ele, aí já depende das suas escolhas. Como você vai se apresentar nessa obra? Como você vai estar diante dele? Como você vai prosseguir? Aí depende das suas escolhas. Porque se você buscar a coisa certa... O William estava aqui, foi lá para Varreçai de novo, né? O William, eu falei para ele assim, depois ele vai até ver, tá gravando, né? Eu falei assim, William, ele falou assim, Brunão, eu tô buscando uma varoa, né? Aí eu falei assim, tá, William, vamos... Isso eu aprendi, eu não vou citar o nome do pregador, mas eu acho que isso é verdade. Eu falei assim, tá, William, o que você está buscando? Ele falou assim, estou buscando uma mulher. Eu falei, mas isso é muito vago, eu sei que você está buscando uma mulher, e graças a Deus porque você está buscando uma mulher, né?
Mas como é essa mulher? Descreve para mim essa mulher. Ele falou, eu não parei para pensar nisso. Eu falei, como não? Como não parou para pensar nisso? E aí esse pregador ensina o poder das orações específicas. E você vai entender porque eu estou falando isso. Imagina que você, jovem que está aqui hoje, ou menina, você quer arrumar um namorado. E eu falei assim para ele, como é o perfil da mulher que você quer? Alta ou baixa? Aí ele, nunca tinha parado para pensar nisso. Ele falou, da minha altura. Eu falei, loura, morena, negra, como é que você quer? Aí ele, eu posso pedir isso? Eu falei, pode, você pode pedir qualquer coisa. Aí ele falou assim, não, eu queria uma lourinha. Eu falei, gosto da lourinha, né? Tá, qual a idade mais ou menos? Aí fui dando os parâmetros, dei uns 10 itens para ele. Aí eu falei, então, agora você vai pegar, porque você não tem mais tempo a perder. O Irê já tá com 42 por ali, né? Ele vai me escutar, ele vai rir pra caramba. Eu falei assim, você não tem mais tempo a perder. Então você vai orar a Deus pedindo uma loura da tua altura com 40 anos e tá. Aí ele, caramba, eu gostei disso. Mas por que isso? Porque se aparecer a morena não é de Deus. Porque se aparecer uma de 18, não é de Deus. Se aparecer uma com 1,90 m, William, não é de Deus. E não é mesmo, né? Porque ele é pequenininho. Então, irmãos, quando buscamos, agora traz para o reino de Deus. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você busca as coisas do reino. Se você busca em primeiro lugar, não, meu foco agora vai ser as coisas de Deus. E alguém vai te falar assim, cara, tem uma situação aí você fala assim, fala, que é assim. Aí você pega e joga aqui nessa busca. Não vai casar, então não é de Deus. Então a busca correta te livra das situações erradas que você pode vir a querer buscar na vida. Por isso que Jesus está falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Vai aparecer proposta de você ganhar dinheiro. Se tiver enquadrado nessa busca, opa, vamos ganhar dinheiro aí? Se tiver a namorada enquadrada nessa busca, e os jovens vão me entender isso, aparecem vários jovens aqui e falam assim, cara, tem uma menina aí que eu estava conversando com um jovem essa semana. Eu falei, cara, essa menina é assim, assim, assado. Ele falou assim, como é que tu sabe? Eu falei, pô, cara, é 34 anos de praça, de vida, né? Não é muita coisa não, mas você que tem 17 é o dobro, né? Aí ele, caramba, é assim mesmo? Eu falei, então, isso vai te atrapalhar. Você acha que vai te atrapalhar? Ele, acho que vai. Eu falei, mas não estou te proibindo não, a tua carne está pedindo, não está? Mas o que teu espírito está pedindo? Está pedindo para não. Agora está na sua mão decidir, vai alimentar a carne ou o espírito? Aí ele ficou me olhando, talvez ele queria um conselho mega espiritual. Simval brinca comigo que as minhas pregações são práticas, meus conselhos são práticos. A tua carne quer beijar na boca dela. E o teu espírito está falando que ela é treva para tu. Aí você vai escolher, está na tua mão. Quer beijar na boca e agradar a carne? Ou quer segurar a onda e agradar o espírito? Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E a namorada vos será acrescentada. Mas o que é o reino de Deus e como se busca? O que é o reino de Deus? Jesus falou várias coisas sobre o que é em parábolas. Uma das parábolas que ele contou, ele falou que o reino de Deus é semelhante a uma semente bem pequenininha, um grão de mostarda. E se eu tivesse com um grão de mostarda aqui na mão, talvez os de lá de trás nem enxergariam, de tão pequeno que é. E ele profetizou, Jesus, sobre essa parábola, que ele começaria pequeno, mas se tornaria grande. E a gente sabe pela história que o reino de Deus, instaurado por Jesus, ali no Evangelho, com aqueles 12 homens, começou com 12 homens e chegou aqui em Queimados. Os confins da terra, né? Ele falou que vai em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Chegou aqui em Queimados, confins da terra. Cresceu. Se eu e você estivéssemos lá e a gente pudesse apostar assim, qual vai crescer mais? O judaísmo ou o evangelho? Ou o cristianismo? Com certeza nós apostaríamos no judaísmo. Porque já era uma coisa estabelecida. Já era uma coisa maior. Mas o cristianismo lastrou. Então o reino de Deus é isso.
É uma coisa pequena que lastra. Começa pequeno no seu coração, mas se você der vazão a isso, vai lastrar na tua vida, na tua família, na tua rua, na tua vizinhança, na tua cidade, quiçá nas nações, e vai lastrar na tua vida. Esse é o reino de Deus. Mas ele comparou também o reino de Deus a um homem que entrou num campo e achou um tesouro. E esse tesouro era o reino de Deus. E ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, porque existia um tesouro naquele lugar. E o evangelho na nossa vida, naqueles que se convertem genuinamente, é realmente isso. A gente encontra Jesus, encontra o reino de Deus, encontra a palavra de Deus, e tudo que a gente tem perde o valor diante disso. Perde o valor. Porque nada é eterno, só Deus é eterno. Porque de tudo que eu possa conquistar, se eu perder o reino de Deus, eu perdi tudo. E ele compara também o reino de Deus a um homem que deu um banquete e convidou as pessoas para estarem nesse banquete. E chamou, mandou convidar as pessoas, mandou sair pelas ruas, pelas praças, mandou sair por todos os lugares para convidar. Ei, você está aqui nessa noite porque o Espírito Santo, através de alguém, ou ele tocou no seu coração diretamente para te convidar para estar aqui, e ele quer que você faça parte do reino de Deus com ele na glória. Mas se essas parábolas forem muito complicadas para você, eu quero te dizer nas minhas palavras o que é o reino de Deus. E o reino de Deus nada mais é do que tudo que é oposto ao reino dos homens. Se no reino dos homens existe guerra, o reino de Deus existe paz. Se no reino dos homens existe tristeza, no reino de Deus existe alegria. Se no reino dos homens existe injustiça, e você sabe bem o que você vive sobre injustiça, no reino de Deus é justiça. Se no reino dos homens existe ódio, no reino de Deus existe amor para a tua vida. Se no reino dos homens existem contendas, existe tristeza, o reino de Deus é contentamento, o reino de Deus é bondade, o reino de Deus é amizade, o reino de Deus é vida para nossas vidas. Então o reino de Deus é uma coisa que começa pequena e fica grande, é um grande banquete, é um grande tesouro, e é alegria, é vida, é paz, é gozo, é esperança, é misericórdia sobre cada um de nós. Esse é o reino de Deus. Mas Bruno, como se busca o reino de Deus? Para encerrar, e o primeiro passo na busca pelo reino não é de quem precisa para a autoridade. É a autoridade que dá o primeiro passo para nós conseguirmos buscar o reino de Deus. O reino de Deus, vamos supor que fosse essa mesa, eu estivesse aqui, Jesus estivesse ali perto da bateria, e eu quero buscar o reino, mas os meus pés estão presos no pecado. Os meus pés estão impossibilitados de buscar. E só alguém sem pecado, só alguém que podia dar o primeiro passo, e ele quer, e ele deu, e ele falou vem, e ele me possibilitou ir, e ele está falando para você nessa noite, vem, ele te possibilita ir. O primeiro passo é daquele que pode, e ele quer, e ele fez, e ele deu o primeiro passo. E ele está com as mãos estendidas para nós, para que nós possamos alcançar o reino do Pai com a glória, e todos os anjos cantando e louvando, e eu vou bater esse papo com ele lá na glória. E o segundo passo é nosso, irmãos. É a decisão. Final de ano, a gente faz muitos votos e promessas. Jonathan Edwards escreveu um livro, na verdade nem sei se foi ele que escreveu ou escreveram sobre o que ele escreveu, as resoluções de Jonathan Edwards. Ele chegou em algum momento da vida, resoluções é o que a gente faz, lá nos Estados Unidos eles chamam de resoluções, a gente aqui chama de planejamento, chama de metas, chama de o que quiser chamar, mas é a mesma coisa. E ele escreveu, se eu não me engano, 73 resoluções,
E uma delas que me chama mais atenção, foi a de número 7. Ele escreveu assim, e todas as resoluções ele escrevia, eu resolvi. E a 7 é assim, ó, resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer se esta fosse a minha última hora de vida. Eu resolvi não fazer nada que eu não fosse fazer se eu soubesse que era a minha última hora de vida. O pecado me chama. Se essa fosse a minha última hora de vida, eu ia cometer esse pecado? O prazer me chama e isso não combina com buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas eu sei que daqui a 1 hora vão levar a minha alma. Eu cometeria isso? Então não cometo. Que resolução. Difícil. Mas pasmem, daqui a 1 hora podem levar nossa alma. Então ele resolveu isso. E no segundo passo que é nosso, irmãos, a gente precisa resolver algumas coisas na nossa vida. A gente precisa chegar nesse final de ano e decidir andar com Deus de verdade. Olhar para a nossa vida, olhar para o nosso 2022 num espelho retrovisor e ver o que nos afastou de Deus e o que nos aproximou de Deus. E decidir que a gente vai focar com Deus esse ano. E resolver largar aquilo que nos afasta de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Resolver, decidir. É isso que a gente precisa fazer no segundo passo, porque Deus já deu o primeiro passo. A gente precisa de intencionalidade. Quais são as suas intenções com a igreja? Quais são as suas intenções? Eu sempre falo isso. Quando você sai da sua casa, bota uma roupa legal, qual é a intenção que você está vindo para esse lugar, gente? É a intenção de passar 1h30 e depois comer um hambúrguer, uma pizza, sei lá o que você vai comer depois? Ou é a intenção de chegar aqui, ser ministrado, levantar as mãos e dar glória a Deus pela sua vida, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer, pelo que você quer que Ele faça, por tudo, pela sua família? Qual a sua intenção? Porque alguns pregadores já ouviram falar que a gente é a noiva e Cristo é o noivo, mas estamos de segundas intenções com esse noivo. Quais são as suas intenções com o Rei da Glória, com a igreja de Cristo? Quais são as suas intenções? Você adora o Senhor de maneira intencional? Você busca a palavra de maneira intencional? Você vive intencionalmente buscando o reino de Deus e a sua justiça? Eu vivo assim? Perseverança vai dar vontade de olhar para trás. Quando você decidir, quando você for intencional, vai dar vontade de olhar para trás. Mas, repara, a busca correta te livra das escolhas erradas. E o último, continuidade. 2022 já passou. 2023 vem aí. E tudo que a gente decidir aqui, a gente vai ter que continuar decidindo a cada dia desse ano de 2023. E Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, basta cada dia o seu mal, o amanhã cuidará do amanhã. Deus está te chamando essa noite para um compromisso com Ele. Quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha, Ele proferiu para aqueles que já sabiam quem era Jesus e também para aqueles que não sabiam quem era Jesus. Estava ali os discípulos e a multidão. Hoje, aqui pode ter alguns discípulos e pode ter uma multidão. Deus sabe quem é os discípulos, Deus sabe quem é a multidão. Mas a palavra de Deus foi lançada para quem é discípulo e para quem é multidão. Curva a tua cabeça para uma palavra de oração.